Lúcia, eu fiz duas visitas muito importantes hoje. Eu fui no Parque Genibaú e visitei o Toinho, com 80 anos de idade, muito lúcido, mas aquela história, lembrando sempre o seu interior, no tempo que foi criança lá, o que brincava, contando um pouco da história do Cedro, lugar onde ele nasceu. E aí eu fui lá para mostrar esse livro. Esse livro, História do Parque Genibaú. Toinho, do Genibaú e Leonardo Sampaio. Então esse livro foi uma conversa que eu tive com ele, que encontrei na feira do Henrique Jorge. E ele foi me contando do cordel que ele tinha escrito num caderno, e tinha a história do Parque Genibaú, como surgiu, como nasceu, como foram as lutas, quem eram as pessoas que estavam presentes lá. E eu fui até na casa dele lá e peguei esse caderno, transcrevi para o computador, e eu já vinha escrevendo também uma história com a Maria Luísa Fontinelli, que era o tempo de 1979 que começou essa história no Parque Genibaú, onde ela era deputada estadual e diante de um despejo de terra, de casa, houve assim uma reação dos moradores, e era o tempo que a comunidade eclesial de base começava a se formar em Fortaleza, na diocese de Fortaleza. E era a irmã Luzia que coordenava isso e que me convidou, assim como convidou o Luciano, convidou outras pessoas, a irmã Estelita. E foi assim que começou essa caminhada no Parque Genibaú. Primeira experiência de comunidade eclesial de base, que ia surgindo ali, e ao mesmo tempo um movimento popular, através do Toinho. Então a irmã Luzia até colocava hoje, eu tive também quando eu saí lá do Parque Genibaú, da conversa com o Toinho, dessa visita, eu fui visitar a irmã Luzia, porque com ela eu escrevi também as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, irmã Luzia, Leonardo Sampaio e Lúcia Vasconcelos, que aqui ela traz, a irmã Luzia traz aqui a história das SEBs, como é que surgiu as comunidades eclesiais de base no Parque Genibaú, como foi essa caminhada da congregação, dos missionários que ela convidou, e vai contando. A cada década eu vou também descrevendo, a década de 80, de 90, de 2000, como foi essa caminhada das SEBs. Então é uma coisa assim muito importante. A irmã Luzia também está com 80 anos de idade. Já nós dois estamos com 74. Eu e você. E nós tivemos essa conversa muito interessante. A irmã Luzia foi lembrando das histórias que ela traz, e que é uma história que está no papel. Como eu disse para ela e disse para o Toinho, são histórias que estavam dentro do meu computador, que não servia para nada. E eu resolvi botar nesses livrinhos aqui, para que essa história que foi escrita pela irmã Luzia, que foi escrita por mim também, que a Lúcia fez parte nesse das SEBs, e a outra escrita pelo Toinho. E eu
também participei dessas ocupações, dessas comunidades, a partir do convite da irmã Luzia para participar das SEBs, dessa experiência de SEBs. E ela até lembrava que um diferencial que tinha nas SEBs é porque elas, enquanto religiosas, enquanto missionários religiosos, tratavam a questão da fé, da religiosidade, a leitura bíblica, e a minha presença ajudou a trazer a questão social, mexer com o movimento social, com as organizações políticas e sociais daquele período. Sim, mas então, eles com essa idade, qual foi o impacto que eles tiveram contigo, assim? Porque o papel delas era a evangelização, né? E aí teve essa grande ação também, né? Desencadeou a evangelização, uma grande ação, né? Em grandes ações, aliás. Pois é, o Toninho colocava nesse período aí, porque tinha um programa do governo do estado na época, que era a PROAFA. A PROAFA era um programa para tirar as pessoas das favelas e fazer remoção, para eles construíam um conjunto e tiravam as pessoas do ambiente delas e levava para lá, para os conjuntos que a PROAFA construía. E eles vão citando quem eram os personagens que estavam nesse movimento, né? Então, no Parque Genibaú chegou o movimento que era o movimento democrático popular, que tinha a Rosa Fonseca, que tinha a Célia Zanetti, que tinha a Maria Luísa liderando tudo isso. Aí chega com esse movimento e se insere, até porque nesse mesmo lugar bem próximo tinha chegado lá o conjunto do despejo da Avenida José Bastos, como ficou conhecido na época. O governo houve um despejo com violência, com gente baleada, que ficou até paraplégico, um senhor, nesse movimento do São Miguel. Criaram o Conjunto São Miguel. E era interessante porque o governo do estado criou um Conjunto São Miguel de taipo. Com casa de taipo, porque era uma coisa rápida para fazer e levar o povo que foi despejado na José Bastos. Isso em 78, que aconteceu esse despejo. Aí eles foram para lá, para essa região, já do lado de Caucaia, próximo onde era o Frifó, lá em Caucaia. Bem, então com essa história do São Miguel, essas pessoas, Maria Luísa, esse movimento estava lá e começou o despejo feito pelo Estado. O próprio a PROAFA, o próprio governo do Estado, estava fazendo um despejo para levar para o Conjunto São Francisco, que fica lá no Quintino Cunha. E as pessoas reagiram. Foi tempo que chegou as SEBs, foi tempo que chegou chegou o Toninho, foi criada a Associação de Moradores do Parque Genibaú. O nome também surge aí, porque tinha a ideia de ser... tinha 3 nomes. Um era quilômetro 10, porque estava no quilômetro 10 da ferrovia norte. Tinha a outra história de ser Veneza, porque tinha a comunidade eclesial de base da Veneza. Então tinha o Edmundo, que puxava para a questão da Veneza, e o Toninho disse que chegou um pessoal lá que sugeriu que ser Parque Genibaú, que já era noutra área mais próxima ao Conjunto Ceará. E aí terminou sendo aprovado o nome do bairro de Bairro Parque Genibaú. Nesse período, a irmã Luzia estava lembrando que não tinha um rio
o rio Maranguapinho, o rio Siqueira, como era popularmente chamado, mas o rio Maranguapinho que passa cortando Fortaleza, o bairro Altran Nunes, do Genibaú, e a gente ia de transporte arrodeando pelo Conjunto São Miguel, cruzando o trilho, ou indo pelo Conjunto Ceará. Ou então atravessava nas camas de ar. Tinham as pessoas que tinham as camas de ar bem grandes, com a tábua em cima, com uma coisa assim, e o rio cheio, e a passagem era feita assim, em cima de uma cama de ar, com as pessoas empurrando lá. Então, hoje, tem a ponte, tem a Avenida Senador Fernandes Távora, tem os avanços que aconteceram com escola, posto de saúde, né, creche. Encontrei, inclusive, uma creche Maria da Hora, que tem lá, foi construída recente. Então, essa história do Parque Genibaú, da comunidade eclesial de base da Veneza, que foi a primeira construída na diocese, está registrado hoje nesse livrinho aqui, História do Parque Genibaú e a comunidade eclesial de base, né? É isso que eu queria registrar aqui nessa memória, né?